Olá, meus amigos do canal HP Akhenaton. Hoje é véspera de Natal e eu queria muito falar um pouco com vocês sobre arquétipos, mas também sobre a visão do arquétipo, como que é usado o arquétipo de Jesus nessas datas, o quão é errôneo algumas formas de se ver e mentalizar Jesus como um símbolo, como um significado. Longe de querer teorias de como é Jesus hoje, como está o reino de Deus, como Jesus comanda tudo isso, não é nesse ponto que eu quero abordar, mas sim sobre os símbolos que é utilizado no Natal, com a visão dos arquétipos sobre Jesus. Em primeiro lugar, estamos chegando ao final do ano, quero agradecer você que me acompanhou o ano todo, você membro que apoiou o canal aqui, que ajudou na compra de novos equipamentos. Tudo isso é para vocês, para trazer da melhor maneira possível a informação para vocês. Quero agradecer você mesmo, de coração, todo o apoio que você deu. Também quero te agradecer, você que compartilhou, você que assistiu, você que deixou aquele like, fez um comentário durante esse ano. Às vezes eu não posso te responder, mas eu queria só salientar que eu leio todos os comentários, vejo através dos nomes, da foto, quem é que está sempre aí com a gente, comentando, sabe, dando aquele apoio, e isso é muito válido para a gente que é formador de conteúdo, né? Ou seja, se a gente quer interpretar de uma forma a vida, o conhecimento que nos chega e quer passar para vocês, a gente quer, de certa forma, essa troca para saber como isso está chegando, né? Interpretar não é fácil, não sou o dono da verdade, e é por isso que a gente tem essa troca. É muito comum você ver em certas ideias religiosas utilizar o símbolo de Jesus da forma que, vamos dizer assim, que as pessoas querem. Então, se eu quero uma pessoa com a mentalidade sofredora, humilde, eu coloco Jesus numa forma sofredora, ainda na cruz. Como diria aquele termo, pobrezinho nasceu em Belém. Não, não é pobrezinho. São conceitos errôneos que jogam chaves mestras na nossa cabeça, que giram certas situações mentais, que provoca sim uma influência na sua vida. Utilizar palavras erradas é tão ruim quanto símbolos errados. Então hoje eu quero te questionar, você já viu esse tipo de coisa? Você já se questionou a respeito quando olha e você vê aquela forma? Nós sabemos que a história de Jesus é uma história muito, vamos dizer assim, diferente das outras. Nos meus estudos, não é a primeira, Jesus não foi a única vez que um avatar nasce entre nós. Alguém do plano espiritual vem para nos ajudar, influenciar e, de certa forma, orientar a humanidade a um caminho diferente. Nós sabemos que na Índia, o nascimento de Rama já estava previsto há muito tempo, mas dentre todos, poucos desses avatares conseguiu o que Jesus manifestou na história dele, que é a ressurreição. Então, a maioria dos quadros e de símbolos que colocam Jesus ressuscitando, Jesus retornando, é a visão correta deste símbolo para que a gente possa trabalhar numa ideia de arquétipo. Então, quando alguém se utiliza de símbolo, por exemplo, todo mundo sabe que quando você entra num órgão público e você vê uma cruz ali, você se identifica com o símbolo cristão, com o cristianismo. Isso é muito comum também em outros países, quando se fala do Islã, por exemplo. Você vai chegar e você vai ver aquele símbolo do Islã. Na Índia você vai ver o símbolo do Om, né, que é muito utilizado nas salas de meditação, nos templos. Então você vai ver aquele símbolo Om em todos os lugares. Então cada povo tem sua fé, a gente deve respeitar. Cada povo tem a comemoração do seu avatar, do nascimento desse grande mestre, né?
E Jesus tem uma coisa peculiar que, por exemplo, é a questão do túmulo. Nós sabemos que há uma briga muito forte, por exemplo, com o túmulo de Moisés, de Abraão, lá no Oriente Médio. Então, Jesus ele renova esse sistema, ele não é enterrado num lugar, os pontos dele quase que são apagados para que justamente os locais não se tornem locais de peregrinação, locais de adoração, em que você entende que as pessoas devem, na verdade, cultuar o Espírito, cultuar a força divina que Jesus traz e manifesta entre nós. Portanto, qualquer símbolo que coloque ainda Jesus na posição do martírio, do sofrimento em nosso tempo, é uma visão simbólica errônea. Ou seja, nós temos que deixar que o símbolo correto se manifeste e para que a gente se acostume a entender que existe o reino. Afinal de contas, ele falou. Ele diz que quando estaria indo para a casa do Pai, onde estaria preparando o reino, o local, para que todos nós, ao vencer esta samsara, vencer esse sistema. Deixa eu ver o microfone aqui, peraí. Não sei se está raspando. Opa, desculpa. Para que preparasse para aqueles que chegassem a um nível de consciência, pudessem atingir esses locais magníficos. E assim é onde se traz esperança superior a nós. Num mundo em que se cultiva muito o medo, se cultiva muito a insegurança, para que você se sinta um ser fragilizado. Sendo um ser fragilizado, você se tornará sempre um consumista. Você irá consumir para suprir estados psicológicos que não são, de longe, a melhor maneira que você deveria estar vivendo. Nós deveríamos já estar com uma certa segurança e paz por termos alcançado algum conforto na nossa vida. Mas o que tem acontecido, nós apesar de ter um conforto, uma segurança, ainda assim a gente fica à mercê, alienados ao medo, alienados à insegurança. E aí entra num ponto que eu queria falar com vocês. Nós ficamos alienados porque estamos carregados de símbolos à nossa volta que inconscientemente nos provoca todo esse estado que nós estamos falando. Quando eu falo de mudança arquetípica, eu falo justamente de mudança de símbolos, onde você coloca símbolos fortes na sua vida. Então, se você tem um símbolo de um Jesus sofredor na sua casa, renove isso agora, neste Natal. Coloque um símbolo de Jesus vitorioso, de um Jesus rei, de um Jesus que vence a morte, que consegue ter o poder suficiente para movimentar todos os átomos da estrutura física e transportar isso para o mundo espiritual, não deixando resíduo nenhum aqui. Se você é um cristão, se você quer acreditar mesmo na história de Jesus, medite um pouco sobre a ressurreição e você vai ver que nas histórias que você leu, poucos avatares manifestaram esse vencer a morte. Afinal de contas, Jesus passa assim pela morte. Era preciso um ser como ele sentir o que nós sentíamos. Pois nós, por milênios, em oração, vários falaram a Deus, mas você nunca passou pelo que eu passo, então por isso que eu sofro isso. Então ele vem, aceita o seu sacrifício, aceita a sua dor e enfrenta a morte. E vence. Simbolicamente, isso simboliza que nós, apesar de viver uma vida, de se esforçar com este personagem a vida toda, nós temos a possibilidade de vencer a morte. Ou seja, eu sempre digo assim, que quando as pessoas têm uma falsa concepção espiritual, elas pensam que não devem caprichar no seu personagem. Que aqui esse personagem é ilusório, que aqui tudo é uma ilusão. Não, fala com alguém que está com dor de canal. Fala com alguém que tem câncer, que o que ela está sentindo é uma ilusão. Você vai ver que o buraco é mais embaixo. Não, o personagem ele é algo concreto, material. Então, você deve entender que neste jogo aqui,
Você veio para experimentar essa realidade. Você não precisa se tornar escravo da dor, de um pensamento, de uma sistemática de pensamento. Isso é outra coisa. Mas, no momento, a nossa realidade é essa. Nossa realidade espiritual é essa. Você não está deixando de ser espiritual porque encarna. Não, você só está numa dimensão diferente e é o mesmo ser. E ao desencarnar, irá para outra dimensão. Hoje a nossa crença maior é acreditar nisso. Acreditar na vida, na eternidade da alma, que você já existia antes de estar aqui e que você continuará existindo. Um Feliz Natal, que esse momento seja pacífico e sereno em seu coração, que possa trazer um pouco de amor entre a sua família, ou seja, uma coisa singela, como eu tenho falado com a Luciana aqui, com minha companheira, colocando que o que vale nisso tudo é a lembrança de que há 2000 anos atrás nasceu. Não sei se é 25, se não é, não interessa. Simbolicamente eu estou lembrando que um dia nasceu uma pessoa que operou verdadeiros milagres entre nós. Uma pessoa que andou sobre as águas e ressuscitou, ressurgiu da morte, venceu a morte. Mostrando, e esse mesmo ser disse que vocês poderiam fazer coisas maiores ainda, né? Ou seja, há infinitas possibilidades para você, mas temos que ser éticos, tranquilos e calmos, que passo a passo a nossa vida espiritual vai ganhando esse espaço que precisa. Um Feliz Natal. Ainda vou gravar uma mensagem de final de ano para vocês, mas tudo de bom para vocês. Se você que está me assistindo hoje, nesta noite de Natal, agora à noite, renove seus símbolos interiores. Ao ano que vem, prepare-se para 2022. Nesses próximos dias aí, 6 dias para encerrar o ano, se esforce para, como que eu vou dizer, estabelecer metas conscientes para você. Para 2022, metas conscientes. Eu tenho as minhas e vou falar na semana que vem para vocês. Ok? Boas festas, um abraço apertado a todos vocês, membros do canal, apoiadores, você que está até aqui, até agora, que sempre deixa o like, né? Asterístico Feliz Natal para todos aqui embaixo. Dê Feliz Natal para o seu irmão aqui do canal. Escreva aqui embaixo, Feliz Natal para todos nós.